Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Erika Ordóñez Vargas, yo soy la gerente médico de Pharma de Colombia. Para mí y para todo el equipo de Pharma de Colombia es un placer compartir con ustedes este espacio que nos brinda hoy el ACMI. Para Pharma de Colombia siempre ha sido una prioridad contribuir a la educación médica continua y hoy no es la excepción. Por eso hemos traído a ustedes al doctor César Almeida Neto con la charla El impacto de la pandemia del COVID-19 en las reservas y el uso de la sangre y sus componentes y qué alternativas tenemos para usar. El doctor César de Almeida Neto es profesor asociado de la Universidad de Sao Paulo, es médico hematólogo del Hospital 9 de Julio y es jefe del Departamento de Aféresis de la Fundación ProSangre del Hemocentro de Sao Paulo. Además, el doctor es miembro del Comité de Aféresis de la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. El auditorio es suyo. Gracias, doctora Erika. Buenas noches, gracias por invitarme. Agradezco a Pharma de Colombia, especialmente a doutora Erika Ordóñez e doutor Camilo Botero, e a doutora Cecília Kovac e doutor Alfredo Wilkinson de Vifor por la honorable invitación. E a cada um de ustedes que assistem a este webinar. Lo siento muito por mi portuñol, pero haré todo lo posible para que disfrutemos de esta reunión. Hoy vamos a hablar respecto del manejo transfusional y las alternativas terapéuticas durante la pandemia de COVID-19. Ahora yo voy a compartir la pantalla. Un minuto. No está funcionando. Un minuto, por favor. Ahora sí. ¿Tú puedes ver mi pantalla? ¿Sí? Estos son ya mis... viendo, sí, gracias, doctora Erika. Estos son mis conflictos de intereses. No hace mucho tiempo, aunque parece una eternidad, pero el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de Salud declaró que enfrentábamos una pandemia por SARS-CoV-2. Inmediatamente hubo cambios en los bancos de sangre y la cantidad de donaciones disminuyó pronto. Acá en Brasil, los candidatos a donación de sangre que viajaron a países donde había la epidemia de SARS-CoV, que ahora también estamos pasando, que habían tenido contato con personas sospechosas de esa infección en los 14 días, fueron rechazados como donantes. Además, si un candidato fuera infectado por el nuevo coronavirus, solo podría donar sangre 30 días después de su recuperación completa. En cuanto las reglas cambiaron, empezaron dudas para las personas, para los donantes y para nosotros médicos también. La primera duda era si hay riesgo de transmisión del COVID-19 por transfusiones de sangre. Hay riesgo de transmisión del COVID-19 en la donación de sangre. Los donantes estaban muy asustados. ¿Cuáles son las perspectivas para el uso de transfusiones de sangre en pacientes con COVID-19?
nós outros médicos não tínhamos ideia de o que poderia acontecer. Penso que hasta agora não temos ideia muito clara de tudo que pode acontecer. E também quais são as consequências da pandemia COVID-19 nas reservas de sangue e, por fim, quais são as alternativas para manter as reservas em níveis adequados e seguros. Sobre a transmissão do COVID por transfusões de sangue, é importante dizer que o risco é solamente teórico e mínimo. Además, não há precedentes de transmissão de vírus respiratórios por transfusões de sangue e componentes. Há papers que han detectado a presença do ARN viral, pero não há comprovação que se trata do vírus completo. O vírus completo é composto por uma cinta de ARN e uma coberta lipídica. E só o vírus completo é infeccioso. E hasta agora não temos nenhum estudo afirmando que isto pode acontecer, pode ocorrer. Sobre a transmissão do COVID-19 por donações de sangue, nós sabemos que qualquer transmissão de vírus por um donante é muito mais fácil de ocorrer por la via respiratória, porque trata-se de um vírus respiratório. É possível que um donante de sangue assintomático ou oligossintomáticos com poucos sintomas pueda infectar outros donantes e trabalhadores de banco de sangue. E também, se um trabalhador de banco de sangue está infectado, pode infectar um donante. Então, para isto, os bancos de sangue, para evitar este risco, aislaram a los donantes programando donações com cita prévia. Também são medidas as temperaturas de los empleados do banco de sangue diariamente, são medidas as temperaturas de los donantes, assim que estão no banco de sangue, e também implementamos o uso de máscaras protetoras para os donantes e para o personal de saúde, da mesma maneira que ha ocorrido em China. E as coletas móveis de sangue tornaram-se nossa prioridade em nossa instituição, em nosso banco de sangue, Hemocentro. E as coletas móveis ocorreram principalmente em instituições militares e condomínios residenciais. E se os donantes têm que se quedar em casa, os bancos de sangue vão hasta suas casas. Agora, na próxima semana, temos coletas móveis em estádios de futebol para coleta de los hinchas de los grandes clubes de São Paulo. E como COVID-19 é uma enfermidade nova, também surgiram novos desafios. Um recente artículo publicado por investigadores italianos ha mostrado que os níveis de hemoglobina são mais baixos em los pacientes com enfermidade por COVID mais severa. Então, é uma meta-análise de los 4 estudos que os pesquisadores aplicaram. Em 3 estudos, esta mesma observação foi confirmada. Por lo tanto, se temos muitas pessoas com COVID ingressadas na unidade de cuidados intensivos, com o passar do tempo, essas pessoas podem vir a necessitar de transfusão de glóbulos rojos. Isto generalmente acontece para todos os pacientes ingressados em la UCI. E, portanto, a anemia tem uma alta prevalência em pacientes de UCI. E há várias causas. Durante a hospitalização, muitas vezes o paciente já está com anemia, há outras comorbidades, hemorragia, insuficiência renal, hemolises
baja ingesta de hierro, mielosupressão, e destaco também a recolecta de exames. Às vezes, há rotinas em UCIs acá em Brasil, com recolecta de amostras hasta 3 vezes ao dia. Este estudo, publicado em JAMA, mostra que hasta 45% das pacientes ingressados em UTI recebem transfusões. E 70% se permanecem por hasta 7 dias, vão receber transfusão. Vale a pena dizer que a duração média de la estadia de pacientes com COVID na UCI é de 2 a 3 semanas. Por lo tanto, esperamos que estes pacientes vão necessitar muitos glóbulos rojos. É importante também compreender um pouco acerca das alterações da coagulação de sangue. O aumento do dímero D de 3 a 4 vezes é um marcador de gravidade da infecção e refleja a ativação da coagulação por infecção, sepsis e tormenta de citoquinas. As alterações da coagulação de sangue em praticamente todas as enfermidades infecciosas são mais com o patrão trombótico do que com um patrão de hemorragia. Pero plaquetopenia, prolongamento de TTPA e TAP e também a diminuição de fibrinogênio são marcadores de gravidade, severidade desta infecção e ocorre em COVID. Alguns estudos em China mostraram que a coagulação intravascular disseminada pode desenvolver com ativação fulminante da coagulação, tromboses na microvasculatura e consumo de fatores de coagulação. El 71% de los fallecidos e solo el 0,4% de los sobreviventes têm CIVD. Por lo tanto, la CIVD é algo que quando o paciente apresenta é muito severo e temos que ter muitos cuidados porque é indicador de severidade da enfermidade também. Também se pode observar a microangiopatia com a presença de esquizocitos na sangue periférica devido à inflamação do endotélio. Estamos estudando muito esta inflamação do endotélio, se é causada pelo vírus ou por la resposta imune do paciente. Penso que pode ser as duas causas. E as alterações encontradas são semelhantes, similares a uma anemia microangiopática de uma PTT, uma púrpura trombocitopênica trombótica. Curiosamente, estes pacientes têm uma CIVD com um patrão trombótico, como eu falei agora, e raras vezes sangram, como se observado em Itália e China. A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostásia recomenda heparina de baixo peso molecular em todos os pacientes hospitalizados com COVID. E solamente realizamos heparinização completa ou plena se o paciente tem uma suspeita de trombose venosa ou pulmonar. Em resumo, população enferma e critérios de donação mais restritos, há uma diminuição do número de donantes de sangue, trabalhadores de los bancos de sangue enfermos, diminuição da capacidade de coleta de sangue, as cirurgias electivas estão canceladas, pero emergências seguem ocorrendo, e acá em Brasil também, os hospitais estão começando protocolos para cirurgias eletivas de novo, porque não podemos ficar parados sem fazer nada. Então, temos que buscar alternativas para racionalizar o uso da sangue e componentes, que vai ser algo bem raro
neste momento. E tendremos, não sabemos o que vai passar, mas tendremos que estar listos. E nesse cenário de dudas, a Sociedade para o Desenvolvimento do Manejo de Transfusões para Pacientes, também conhecido como PBM, ou Patient Blood Management, ha estabelecido que é necessário identificar e tratar a anemia, e também identificar e gerenciar problemas de coagulação antes das cirurgias, utilizar métodos para minimizar a perda sanguínea, incluso diminuindo a coleta de mostras, como he dito, e também monitorear cuidadosamente o pós-operatório, que é um período muito crítico, que há muito risco de sangrado. Também devemos incentivar tratamentos para aumentar a hematopoiese. Se meu paciente tem uma anemia por deficiência de hierro, tenho que reemplazar hierro. Se é uma deficiência de B12, tenho que reemplazar B12 ou ácido fólico, ou assim por adelante. E por fim, isto é para mim o mais importante, educar os pacientes fazendo com que participem de seu tratamento, porque muitas vezes a recomendação de uma transfusão é mais um desejo de los médicos do que de los pacientes. Muitas vezes os médicos recomendam uma transfusão porque dizem, temos que operar já. E não se preocupem em tratar a anemia antes da cirurgia, e que isso não é muito recomendado para o paciente, porque a sangre tem riscos de transmissão de enfermidades, risco de reações adversas. Então, o PBM é enfocado em lo paciente e não em los médicos. Agora vamos a ver como fazer isto. Como noções de Patient Blood Management, temos três pilares no PBM. O primeiro pilar é o reconhecimento e tratamento precoce da anemia. O segundo pilar é minimizar a perda sanguínea. E o terceiro pilar é optimizar a tolerância à anemia por meio do uso racional da sangre. O primeiro pilar de PBM, como é o reconhecimento e tratamento precoce da anemia, é importante dizer que o consenso de Frankfurt de 2018, desculpe, publicado no periódico JAMA, a detecção temprana e o tratamento de anemia, o uso de hierro para reduzir a necessidade de transfusões em pacientes com anemia ferropênica perioperatória, são as ações que têm o nível mais alto de evidência comprovada. Então, se cuidamos de nossos pacientes, detectamos a anemia, em caso, um terço da anemia perioperatória é causada por deficiência de hierro. Então, estamos fazendo algo que é muito bueno para nosso paciente, que tem uma eficiência comprovada por vários estudos. A suspeita clínica de anemia por deficiência de hierro não é muito difícil de fazer. Se pode confirmar por meio da recompilação de recuento sanguíneo que mostra hemoglobina inferior a 13 gramas em homens e 12 gramas em mulheres. Además, é possível ver uma diminuição nos índices hematimétricos, que são estes que muitas vezes não vemos em el recuento sanguíneo. El VCM, el HCM, el CHCM e também aumento no RDW. É importante RDW porque se está aumentado, é uma indicação, provavelmente uma anemia por deficiência de hierro. Mientras
talasemia y también la anemia sideroblástica, que son otras causas de anemia con VCM bajo de normal, RDW, perdón, está normal, no está alterada. Y también la ferritina abajo de 30 nanogramas por ml caracteriza la deficiencia absoluta de hierro. La ferritina normal con una saturación de transferrina del menos de 20%, acá podemos ver, es también muy importante porque la ferritina abajo de 30 caracteriza la anemia absoluta por deficiencia de hierro, pero que algunos pacientes tienen inflamación que puede ser causada por un cáncer, por una enfermedad crónica, y esto puede causar que la ferritina esté normal, pero que la saturación de transferrina está abajo de 20%. Portanto, é importante considerar essa possibilidade de anemia de inflamação ou anemia de enfermidades crônicas, que alguns les chamam assim. Quando o VCM está normal, devemos pensar em hemolises, insuficiência renal também. E se o VCM está alimentado, devemos pensar em la deficiência de B12, ácido fólico, las síndromes mielodispláticas y también el mieloma múltiplo. Entonces, no es muy difícil hacer un diagnóstico de anemia. Recuerda, para hombres abajo de 13, para mujeres abajo de 12, tenemos que ver el VCM, el RDW y después la ferritina y saturación de transferrina. Entonces, como he dicho, 1/3 de los pacientes quirúrgicos tienen una anemia por deficiencia de hierro. Las mujeres con metrorragia que se someten a cirugías ginecológicas y los pacientes con cáncer colorectal tienen la mayor prevalencia tanto de anemia quanto deficiencia de hierro, que también es una enfermedad, la deficiencia por sí sola. En estos, el beneficio del reemplazo de hierro es excelente. Como necesitan reponer rápidamente las reservas de hierro y además tienen anemia por inflamación, porque tienen un cáncer, muchas veces, que impide la absorción adecuada de hierro vía oral, la mejor opción es reemplazarla con hierro intravenoso. Por lo tanto, se tu paciente será submetido a um procedimento cirúrgico que dure mais de 2 horas e as perdas de sangue sejam superiores a 500 ml, o ideal é solicitar um recuento sanguíneo e o perfil de hierro deste paciente com 4 a 8 semanas antes da cirurgia. Se o paciente tem anemia leve ou moderada, entre 8 e 11, e o status de ferro está mostrando deficiência de hierro, você deve considerar o reemplazo com hierro intravenoso. Entretanto, por lo tanto, se tem anemia severa, que é abaixo de 8, e o paciente está sem sintomas, você pode considerar reemplazo com hierro intravenoso ou considerar a transfusão de glóbulos rojos. Essa pantalla está em português, mas penso que é possível compreender este algoritmo. Peço perdão para vocês. Quando empecé a trabalhar na hematologia, teníamos muito medo do hierro intravenoso. Agora, os compuestos de hierro por via intravenosa disponíveis em Brasil, creio também que em Colômbia, são a hierrosacarosa e hierrocarboxamaltosa. Os dois são muito estáveis e seguros, já que não deixam hierro livre en la circulación del paciente, especialmente la hierrocarboxamaltosa, que hay una protección para el hierro no ficar libre.
Diferentemente del hierro destrano, que tuvo muchos eventos adversos y ha creado un místico negativo con relación al uso de hierro intravenoso. Para calcular la dosis de reemplazo de hierro sacarosa, podemos utilizar la fórmula de Gansoni, que está disponível em forma de calculadoras em la internet. E também esta é a fórmula que muitos de vocês conhecem. Generalmente, necessitamos aproximadamente 5 visitas de pacientes a clínicas para reemplazar a quantidade de hierro necessária. Neste momento, isto é algo que preocupa, porque as pessoas os pacientes têm que quedar-se em casa. Pero que a hierrocarboxamaltosa, por outro lado, reemplaza as necessidades de hierro do paciente em minutos, o que permite administrar doses mais altas em menos tempo, aproximadamente 15 minutos. Você pode usar 250 ml de soro fisiológico e hasta 1 grama de hierro carboxamaltosa hierro. Aplicar em 15 minutos. E, em média, necessitaremos 1 ou 2 visitas do paciente à clínica, o que é uma grande ventaja nesse momento. Você deve ter em conta o peso e o valor da hemoglobina de seu paciente para reemplazar com hierrocarboxamaltosa. Então, por exemplo, se um paciente tem uma hemoglobina abaixo de 10 e seu peso é abaixo de 70 quilos, você vai necessitar de 1 grama, 1.500 miligramas ou 1,5 gramas, que são 3 ampolas. E acá é importante recordar que não se deve suministrar mais de 1.000 miligramas de hierro intravenoso por semana, porque depois de uma semana é o tempo necessário para ter o efeito de hierrocarboxamaltosa. E também é muito importante não suministrar via intramuscular, solamente intravenosa. E se porventura você não é possível tratar a deficiência de hierro antes da cirurgia e seu paciente necessita ser operado de urgência, uma cirurgia de urgência. Então, é possível fazer o hierro carboxamaltosa no pós-operatório também. Esse estudo também publicado em Lancet Hematology comparou o uso de hierrocarboxamaltosa 1 grama versus observação no pós-operatório. Todos os pacientes tinham uma deficiência de hierro funcional, que era aquela com ferritina normal ou um pouco abaixo do normal, e saturação de transferrina abaixo de 20%. E os resultados mostraram que depois de 4 semanas havia aumento significante da hemoglobina nos pacientes que receberam hierro carboxamaltosa, assim como as reservas de hierro em 4 semanas, e também as taxas de transfusões perioperatórias foram menores nos pacientes que receberam reemplazo de hierro. Também foram menos frequentes a infecção perioperatória e a hospitalização. E a hospitalização também, agora, é muito importante. Quanto menos tempo o paciente tem que quedar-se no hospital, é melhor para todos. E agora vamos falar pouco sobre outro pilar, segundo pilar de PBM, que é minimizar as perdas sanguíneas. Então, no primeiro pilar, nós vimos que é possível
alternativas a transfusión que son buenas para tanto los médicos quanto los pacientes, quanto para los hospitales. El segundo pilar de PBM, que es minimizar la pérdida sanguínea, hoy en día es importante realizar, cuando sea posible, cirugías con menos pérdida de sangre como las robóticas. Del mismo modo, la recuperación intraoperatoria por cell saver se debe usar cuando está disponible y recomendado. La pirámide de la coagulación nos recuerda que las causas más básicas que aumentan la pérdida de sangre en los procedimientos quirúrgicos son la hemorragia quirúrgica, las condiciones previas del paciente, como el pH, el calcio y la dosaje de hemoglobina, la cantidad de hemoglobina, y también los medicamentos. Las otras causas son más raras. Los medicamentos que pueden interferir directamente con la hemostasia son los medicamentos antiplaquetarios y anticoagulantes orales. Los antiplaquetarios, cuando posible, debemos sacar con 3 a 5 días, 7 días antes de la cirugía. Y los anticoagulantes orales, como los DOACs, por ejemplo, de 2 a 3 días antes de la cirugía. Algunas veces vamos a tener que hacer un cambio de sacarle el DOAC y usar heparina, por ejemplo. Es una posibilidad. Y también el ácido, de la misma forma, el ácido tranexámico es un medicamento útil para reducir la pérdida de sangre postoperatoria. En el estudio Woman, publicado en Lancet, las mujeres con hemorragia pós-parto que recibieron ácido tranexámico tuvieron una supervivencia más larga. Y ácido tranexámico ya es un velho conocido de nosotros en las cirugías cardíacas también, y ahora está muy popular para otras cirugías. Las pruebas viscoelásticas como el TEG y ROTEN son una forma rápida de detectar qué factor de coagulación se debe administrar al paciente sangrante. Estos son útiles para salvar los llamados componentes sanguíneos amarillos, que son el plasma y las plaquetas. Entonces, si usted tiene un trazado como este, que recuerda el tubo de ensayo, usted sabe que tem que administrar plaquetas. Para ilustrar, esses são patrones típicos de tromboelastograma e ROTEN em pacientes com COVID-19, que são patrones de hipercoagulação. Finalmente, vamos falar de los gatilhos transfusionales restritivos, que são extremamente necessários nesta área de pandemia. A transfusão de concentrados de glóbulos rojos em pacientes com hemorragia aguda não deve basear-se no nível de hemoglobina, porque a hemoglobina necessita de tempo para hasta cair abaixo de uma hemorragia aguda. E se não se deve basear-se em los signos e sintomas que apresenta o paciente por meio de los critérios de Basket, que já são conhecidos por todos. As transfusões generalmente estão indicadas quando há uma perda de mais de 30% do volume sanguíneo. Esses são os signos e sintomas em la pantalla que você pode ver. Em pacientes crônicos com anemia, a primeira medida necessária é diagnosticar e tratar a causa da anemia. A evidência indica que a transfusão de glóbulos rojos em pacientes estáveis só se deve realizar se a hemoglobina é inferior a 7, inferior a 7,5, 7,5 em pacientes que se submeteram a cirurgia cardíaca e em pacientes com enfermidade cardíaca e no pós-operatório de cirurgia de cadeira, 8. Por que o pós-operatório de cirurgia de cadeira? Porque esses pacientes devem deambular de maneira precoce, tempranos, tem que deambular tempranos. E pacientes que tiveram sangrado do tracto gastrointestinal, pero são estáveis, entre 7 e 8.
El Choose Wisely, que evalúa las buenas prácticas médicas y el uso racional de insumos para la salud, recomienda transfundir sempre um concentrado de glóbulos rojos a la vez e reevaluar o paciente. Então, recorda que uno sempre é melhor que dois neste caso. As transfusões de concentrados de plaquetas podem ser terapêuticas ou profilácticas. A terapêutica está indicada quando o recuento de plaquetas é menor ou igual a 30.000, se há sangrado sem risco de morte. Quando é menor ou igual a 50.000, se há sangrado ativo, e também se é abaixo de 100.000 ou igual a 100.000, se há sangrado no sistema nervoso central, sangrado em los ojos, oftalmológico e depois de trauma. As transfusões profiláticas de plaquetas estão indicadas em pacientes estáveis hospitalizados quando o recuento de plaquetas está abaixo de 10.000 ou igual a 10.000. Menos de 20.000 se há fatores de risco adicionais, como sepsis e febre, por exemplo, e menos que 5.000 se há falha medular crônica, ou também se você pensa em empezar uma estratégia transfusional profilática, por exemplo, não se basear no recuento de plaqueta, mas disse para seu paciente, venga 2 vezes por semana para receber plaquetas em nosso ambulatório. E además, também, se o paciente vai ser submetido a procedimento, há vários guias, porque você deve consultar o guia de sua instituição, porque o recuento de plaqueta varia amplamente nesses casos. Então, por exemplo, numa punção venosa central, recomendamos transfusões se as plaquetas estão igual ou abaixo de 20.000. Por outro lado, se o caso de uma cirurgia com circulação extracorpórea, abaixo de 100.000 já está recomendada. Então, sempre consulte o guia de sua instituição. Considerando os pacientes com COVID-19, como vamos manejar as transfusões para esses pacientes? Primeiro, as transfusões devem ser individualizadas. Não devemos transfundir tendo como base as análises de laboratório unicamente, e sim todo o quadro clínico do paciente. Se o paciente tem CIVD sem sangrado, recorda, o padrão é mais trombótico, e não há evidências que a correção dos parâmetros de laboratório melhora os resultados clínicos. Ao contrário, o risco de trombos aumenta e também a diminuição de hemocomponentes disponíveis. Isso é algo que preocupa a todos, porque não temos hemocomponentes e temos muitos pacientes. Então, temos que ahorrar os hemocomponentes para os pacientes que realmente necessitam. Pero que se o paciente com COVID-19 tem uma hemorragia ativa, vai ser submetido a um procedimento invasivo com alto risco de complicações, e as plaquetas estão abaixo de 50.000, o paciente tem também hemorragia, sangrado, 4 unidades de plaquetas são suficientes para tratar este paciente. Por que 4? Porque 4 é a dose terapêutica e também é a dose necessária para que o paciente tenha uma melhora da hemorragia. E também ahorra os outros hemocomponentes, as outras plaquetas para os pacientes. Em pacientes com INR acima de 1.8 e hemorragia, podemos fazer plasma fresco, 10 a 20 ml por quilo, e se o fibrinógeno está abaixo de 1.5, se temos o fibrinógeno hemocomponente, está bem, podemos dar 4 gramas de fibrinógeno.
Se não temos, podemos dar descrioprecipitados. E las coagulopatias con hemorragia y disfunción hepática, el complexo protrombínico es mejor, pero si no tenemos, podemos usar el plasma. Quanto ao ácido tranexâmico, não se sabe se funciona nesses pacientes. Por fim, me gusta falar com você sobre o que estamos trabalhando para ajudar a recuperação dos pacientes com COVID, que o banco de sangue também pode ajudar. A colecta e transfusão de plasma de donantes convalescentes é uma alternativa que está sendo estudada em todo o mundo. A principal ideia é transfundir o plasma com anticorpos de donantes que se han recuperado para enfermos com quadro clínico severo ou hospitalizados com indicadores de severidade. As colectas são realizadas por aféresis, colectamos o plasma e devolvimos todos os outros componentes da sangue para o donante. Coletamos hasta 400 a 600 ml de plasma e dividimos em 2 a 3 unidades. Depois, as unidades são congeladas hasta o uso. A transfusão de plasma pode realizar-se imediatamente depois da contaminação pelo COVID, pelo SARS-CoV-2. Em la etapa 2, também da enfermidade, que é quando o paciente pode apresentar severidade de doença ou também pode se recuperar. E também em la etapa 3, que é a tormenta de citoquinas, quando o paciente está em la unidade de cuidados intensivos. Pero que nos parece que quanto antes a transfusão de plasma de donantes convalescentes é melhor. Bueno, estou disponível para aclarar suas dúvidas. Muitas graças. Espero que tenha sido muito provechosa esta charla. E recorda que vai ficar tudo bem, tudo vai estar bem, tudo vai ficar bem. E esta é a cidade que vivo, estas são as cidades que amo passar vacações com minha família, que são em Brasil e Colômbia também. Muitas graças, estou à disposição. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Ha sido para nosotros un placer escucharlo. Tenemos en el chat una pregunta y es, ¿cuál es su recomendación sobre el uso de sangre entera en pacientes con hemorragia traumática? El paciente con hemorragia traumática, tenemos que nos basear en los criterios de Basket, que depende de los signos y síntomas que los pacientes desarrollan. Entonces, aqueles que têm uma pérdida de mais de 30% está indicado. Então, isto é o que penso. As plaquetas é pouco diferente. Se o paciente ha sido submetido a uma transfusão maciça, não sei se lo disse assim, as plaquetas estão abaixo de 100.000, tu puedes transfundir plaquetas também. E é importante, se tu tens as provas viscoelásticas, que podem indicar qual componente tu deve transfundir para o paciente. Muitas vezes é difícil ter as provas viscoelásticas numa sala de emergência de los hospitales, pero que depois, quando o paciente está na UCI, tu puedes fazer esse teste, essa prova. Nos están preguntando también, en pacientes testigos de Jehová, ¿cuál sería la mejor alternativa? Essa pergunta é muito difícil. Muito difícil. Depende do protocolo de sua instituição, de seu hospital. Eu vou dizer, trabalho no hospital privado e também no hospital público. Então, no hospital público, há algumas condições que, se tu és testigo de Jeová, tu necessitas receber uma transfusão e tu não aceitas, e você não aceita, o hospital diz, então não vamos te operar. Pero que no hospital privado é
diferente, porque muchas veces el paciente tiene como se dice, un plano de salud que pagas para ir a aquel hospital. Entonces, en estos hospitales propomos el cell saver, si es posible. Algunos aceitan la transfusión que llamamos autóloga, que el propio paciente es el donante. Colectamos el sangre del paciente antes de la cirugía y después, si es necesario, podemos transfundir. Y algunos también aceitan otros sustitutos de la sangre, como albumina, como algunos até aceitan plasma, es difícil de comprender. Entonces, nuestro protocolo en el hospital público es más riguroso que en el hospital privado. Y en el hospital privado también tenemos más recursos para atender a ese paciente. Mas tengo también una opinión personal, que es que tenemos que hacer el máximo el deseo del paciente. Por ejemplo, si puedo preparar al paciente para la cirugía, reemplazar hierro, si el paciente tiene una deficiencia de hierro, pienso que eso es muy importante. Aprendemos mucho con los testigos de Jehová. Entonces, eso es que yo pienso que es una oportunidad para manejar el uso de sangre para mejorar las condiciones previas del paciente. No sé si es esto que usted quería saber. ¿Será que cayó? ¿Hay otras Doctor, preguntas? otra pregunta. Sí, ¿Qué pues hay no. de la cirugía sin sangre? ¿Qué pienso? Importante decir que PBM no es cirugía sin sangre, ¿vale? Esto es muy importante. PBM es gerenciar las necesidades de los pacientes y tú vas a tratar al paciente con los mejores recursos que tú tienes. En casos que es necesario transfusiones, como decimos, con gatillos restritos, está todo bien. Pero que, por ejemplo, si tú tienes un paciente con una anemia crónica y tú sabes que es deficiencia de hierro, y el paciente está con 6 de hemoglobina, está estable, usted puede iniciar el reemplazo de hierro. También si hay una emergencia y el paciente está con un sangrado agudo, tú puedes hacer una transfusión y después reemplazar hierro o betócio que necesita. Pero que yo no tengo experiencia con cirugías sin sangre. No tengo, porque pienso que es muy difícil si nosotros médicos vamos a propor esto a todos los pacientes. Pienso que es muy arriesgado y hay problemas éticos que no sé si es bueno para todos. Pienso que tenemos que racionalizar nuestros recursos y usar nuestros recursos para aquellos que precisen, que necesitan. Erika. Ya, qué pena. Nos hacen otra pregunta y es, ¿el plasma en los pacientes con COVID se administra de acuerdo al peso o hay alguna recomendación especial para ellos? Sí, de acuerdo al peso, 10 a 20 ml por kilo. Y la transfusión de plasma es algo muy interesante, porque hasta ahora no sabíamos cómo manejar el plasma muy bien, porque el plasma tiene todos los factores de la coagulación, pero que es algo muy, no sé si dice empírico,
que você tem que administrar 10 a 20 ml e depois tu tem que medir de novo, tu tem que reevaluar su paciente. Entonces, es algo que no hay una fórmula, mas es acecho por todos los guías que 10 a 20 ml es lo que usted debe hacer por kilo. Ok. Nos dicen, doctor, usted nos mostró un trabajo que dice que a menor hemoglobina, peor le va al paciente con COVID-19. ¿Qué nos recomienda para estos casos? Entonces, son casos muy severos, pero que yo tengo visto, si el paciente está con hemoglobina hasta abajo de 7, yo recomiendo la transfusión de glóbulo rojo. Pero que se o paciente está estável, não tem doenças, enfermidade cardíaca, não tem cardíaca, não tem enfermidade, por exemplo, no sistema nervoso central, o paciente está bem, está estável, eu não recomendo transfundir glóbulos rojos se está acima de 7. Las plaquetas, el mismo que he dicho, abajo de 50.000 con hemorragia, el plasma también, si hay hemorragia. Y el fibrinógeno es algo muy importante también, porque muchas veces no estamos muy preocupados con fibrinógeno, mas es esencial para la coagulación adecuada. Entonces, las pruebas viscoelásticas en esos pacientes no sabemos si funcionan, mas é algo que se funciona para prevenir a hemorragia, mas é algo que estamos estudando e que penso que vai trazer muito buenos resultados. Magnífico. Doctor, nos preguntan, ¿cuál es el tiempo estimado exactamente para que los pacientes curados puedan realizar donación de sangre y en qué momento de la fase de la enfermedad se va a beneficiar más el paciente de la transfusión de plasma convaleciente? ¿Cuáles son las principales contraindicaciones de esta terapia? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena. Para donar sangre após el COVID-19, sangre total, debes aguardar 30 días. Después de 30 días puede donar sin problemas. Pero que si tú gostaria de ser um donante de plasma convalescente, entre 14, depois de 14 dias sem sintomas, você pode donar. Então, em nosso serviço, hacemos uma entrevista, perguntamos se o donante tem todas as condições para ser um donante, tem que preencher todas as condições. Também coletamos anticorpos IgG de los donantes e todas as pruebas de enfermedades transmissíveis por sangue, como HIV, HIV, nós dissemos, HIV, Sí, hepatitis B, C, todas as puede ser en pruebas. inglés, la prueba, no importa. HIV, HIV, acá dizemos HIV. Então, se o donante tem todas as condições perfeitas, vamos também fazer o RT-PCR, que é o PCR em tempo real para COVID-19, para SARS-CoV-2. Se o PCR é negativo, então o donante é elegível para donar plasma convalescente, depois de 14 dias sem sintomas. E o que temos visto é que, pensando em los donantes, os que tiveram um quadro clínico mais severo, também têm mais anticorpos IgG mais altos. E aqueles que são mais
com mais idade também tem anticorpos IgG mais alto. Talvez porque no passado tenham tido contato com outros coronavírus que são endêmicos, que causam gripe. Depois de coletados, penso que o melhor tempo para administrar o plasma em Brasil, talvez em Colômbia, não sei toda a realidade de Colômbia, é a fase 2 da enfermidade, que é quando a enfermidade pode se tornar mais severa. Quanto antes, melhor, porque quando empieza a infecção, o vírus tem uma carga mais alta. E depois, o problema é mais o sistema imune de los pacientes contra seu próprio corpo que causam os danos da enfermidade. Pero que os estadunidenses estão também administrando plasma convalescente em pessoas de risco que se contaminam, por exemplo, médicos que se contaminam, logo depois administram plasma, também anciões, pessoas que estão com cuidados com anciões que se contaminam, também estão administrando anciões que se contaminam, mas o plasma em los Estados Unidos, eles usam Intercept, que é medicamento que mata todos os vírus, bactérias. E por fim, qual é a última pergunta? ¿Cuáles son las principales contraindicaciones de la terapia? Sí, hay riesgo de sobrecarga cardíaca y hay riesgo de trale también. Então, acá em Brasil, mulheres que já tiveram embaraçadas não são candidatas, não podem donar o plasma, porque há risco de anticorpos anti-HLA, que é um risco de trale. E também o risco de sobrecarga cardíaca, e penso que o risco de transmissão de enfermidade por sangue também há. Só para complementar, solamente para complementar, esses pacientes com COVID-19 muitas vezes estão com problemas cardíacos também, então temos que balancear o risco e as vantagens. Perfecto, doctor. Nos decían, usted nos mostró dentro de sus diapositivas los 3 pilares dentro del PBM, del Patient Blood Management, que abarcan muchas áreas del hospital. ¿Cuál es su recomendación para que podamos trabajar en la implementación de un programa de este estilo en nuestras instituciones? Muy importante esa pregunta. El PBM debe ser algo que la directoría del hospital, los directores, el board del hospital, tiene que implementar, porque si nosotros médicos queremos y el board del hospital no quiere, algo que no va a acontecer. En primer lugar, es importante decir esto, porque entonces pienso que tenemos que hablar con los directores y tenemos que empezar a atender los pacientes antes de las cirugías. Tenemos que estar involucrados con los anestesistas, con los médicos de UCI, con los hematólogos y también con los ginecólogos. Con los oncologistas es algo que es más difícil, mas también son importantes participar. Entonces, tenemos que promover, como se dice, charlas con las diversas especialidades, protocolos, y también pienso que es muy importante que los médicos involucrados possam recordar. Então, por exemplo, se tu tens uma, não sei, computadora, se disse, sim? Computadora, na tela de descanso da computadora, podemos escrever frases como 1 é melhor que 2,
Si tu paciente tiene deficiencia de hierro, reemplaza el hierro y no transfunde. Podemos escribir también muchas frases para recordar la importancia del PBM. Y es importante también decir que el PBM, por increíble que possamos pensar, es una manera de también economizar dinero, porque los pacientes van a recibir menos transfusiones y vamos a dejar las transfusiones para los pacientes que realmente necesitan. Pero que el objetivo del PBM no es economizar dinero, eso es importante decir. Es tratar con los mejores recursos que tenemos. Doctor, muchas gracias. Nos preguntan, es una pregunta muy específica de Colombia. En nuestro país están definiendo como unos paquetes o unas canastas de atención. Eso quiere decir que dentro del sistema se piden algunas cosas como parte de la atención por protocolo en los pacientes con COVID. De esos pacientes está incluida la ferritina y el hemograma. Si el diagnóstico por estos exámenes fuera que el paciente necesita hierro porque está en deficiencia o está en anemia franca, y estos pacientes se les indica que deben usar carboximaltosa de hierro, deben hacerlo durante la hospitalización del COVID o posterior por consulta externa, programarlos después de que hayan ya superado su etapa de COVID. Entonces, muchas preguntas sobre COVID-19, ninguna persona va a saber. Esta es una que todos quieren saber. Es la pregunta de $1 millón. Tenemos que considerar dos puntos muy importantes. Primero, en lo pasado, cuando estábamos en la universidad, los profesores decían, si el paciente tiene una infección, usted no puede reemplazar hierro, porque la infección va a empeorar. Y esto no es verdad. Tenemos muchas análisis después, análisis que muestran que no hay riesgo de empeorar una infección si usted reemplaza hierro. Pero por otro lado, no sabemos cómo el paciente de COVID-19 va a se comportar. Entonces, pienso que algunas personas van a recibir el hierro y nosotros tenemos que ver lo que va a ocurrir. No sé qué decir. Sí, realmente es todo un desafío. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha acerca de COVID. No hay nada escrito realmente, no tenemos un gol estándar. El tiempo nos dirá cuáles son las mejores alternativas terapéuticas. Sin embargo, pues es una oportunidad para que si diagnosticamos una deficiencia de hierro o una anemia por deficiencia de hierro, no dejemos pasar de vista a ese paciente porque llevarlo a niveles normales le va a traer muchos beneficios en todos sus sistemas. Doctora Ordóñez, es importante recordar que todo que decimos 10 minutos atrás, mañana puede cambiar. Exactamente. Sí, así ha pasado con varias teorías y varias cosas y varios de los medicamentos que hemos tenido como alternativas y estamos en cierta forma viviendo en el futuro de lo que ha vivido Wuhan, Italia, España y pues, la idea es que aprendamos de esas experiencias. Nos dicen que es un punto importante que se mantiene esta teoría aún del reemplazo de hierro y nos dicen, teniendo en cuenta que la ferritina es un elemento, al igual que sucede con el dímero D, al elevarse durante la enfermedad por SARS-CoV-2, ¿cómo manejaríamos la orientación del perfil ferrocinético de la anemia ferropénica? La misma cosa. Pienso que durante la inflamación, como he dicho, la ferritina puede estar
aumentada, está aumentada en los pacientes con COVID, así como el dímero D. Y si la saturación está abajo, saturación de transferrina está abajo de 20%, es algo que tú puede ser sospechoso. Pero que no sé decir que si podemos reemplazar hierro para estos pacientes ahora. Mas la saturación abajo de 20% es algo muy importante para todos los pacientes con inflamación. Perfecto. Nos preguntan, en pacientes que tienen patología cardiovascular estable y que están con infección activa por COVID-19, pero que no tienen criterios de gravedad y están tratados de manera ambulatoria en su casa, ¿estaría indicado el uso de heparina en esos pacientes? Sí, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, solamente para los pacientes que están ingresados en un hospital. Mas esto es algo que estamos discutindo mucho entre nosotros acá y pensamos que si el paciente tiene un riesgo de trombosis aumentado, debemos pelo menos manter heparina por 2 semanas después de que el paciente está de alta del hospital. Y si el paciente no va a ingresar en el hospital y hay un riesgo, por ejemplo, una mujer embarazada con COVID que va a quedarse en casa, también el mismo, si el paciente cardíaco, a varios scores, muchos scores para avaliar el riesgo de trombosis, y si hay un riesgo de trombosis, pienso que debe recibir heparina de bajo peso molecular. Mas esto es algo que nosotros en Brasil, algunos servicios están haciendo, no todos, mas hemos discutido bastante este asunto. Bueno, no veo por el momento más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer más preguntas al doctor Almeida antes. Creo que esa era la última, el tema de la heparina en el uso ambulatorio. No tengo más preguntas activas en el chat. No sé si le damos unos segundos más a alguien que se quiera animar a una nueva pregunta. Mientras tanto, doctor, de verdad, para nosotros en Pharma, como les decía al inicio, es muy importante hacer o tener y brindar estos espacios a los médicos para que tengamos muchas cosas acerca de actualizaciones y educación médica continuada. El doctor de las Priella me dice que cómo se maneja la resistencia a la heparina en un paciente con infección por COVID-19. ¿Cómo se maneja la resistencia a heparina? Sí. Sí, es como un paciente con HIT. Sí, Sí. Supongo que sí. Sí, entonces, también es una pregunta difícil, porque si está con HIT, tal vez el mejor sea parar la heparinización, cerrar la heparinización, porque el riesgo puede ser mucho mayor. Pienso que es esto que recomiendo. Outro exemplo, se o paciente está com plaquetas abaixo de 25.000, não é recomendado heparina também. E é importante dizer que, hasta este momento, não há nada que comprove que heparina é como um antídoto para o COVID-19, para SARS-CoV-2, porque alguns trabalhos dicen, si usted usar heparina, es más seguro que el paciente no va a tener un cuadro más grave. Y también
yo tengo un trabajo que he publicado de un paciente con citomegalovirus, trombosis pulmonar, y también sabemos que otros virus, otras bacterias también pueden causar trombose. Entonces, estamos viendo muchos casos de trombose porque tenemos muchos pacientes con COVID. Entonces, muchísimos. pienso que es el mismo que teníamos en el pasado. Tenemos que reaprender o que hacer con pacientes con infección y COVID-19, con infección y trombosis. Mas pienso que no es recomendado continuar la heparización. Doctor, muchas gracias. Creo que ahora sí ya no hay más preguntas en el chat. En nombre mío y de Pharma de Colombia, doctor, muchas gracias por su excelente conferencia. Gracias al ACMI por brindarnos este espacio y a todos ustedes por haberse conectado hoy con nosotros. Sé que es un espacio que tenemos para estar con nuestras familias, pero hemos aprovechado hoy para actualizarnos en estos temas con el excelente conferencista que tuvo el placer de presentar hoy. Que tengan una excelente noche, doctor. De verdad, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, doctora Ordóñez. Gracias a todos que están asistiendo a esta presentación. Y pienso que para mí es muy importante porque los países de Latinoamérica están siempre mirando otros países. Es el mismo, Brasil está siempre mirando los Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos, y nosotros tenemos que compartir experiencias y también tenemos que estar más juntos. Y que deseo es que todos tengan mucha salud y quédense en casa si tú puedes, si usted puede, y fiquen seguros, muy fuertes, que vamos a vencer. Así será. Vamos a ver cómo salimos de esta, pero como humanidad hemos salido de situaciones peores y si nos cuidamos y somos disciplinados, con toda seguridad vamos a tener una gran victoria sobre esta pandemia. Entonces, me uno a la invitación de quédense en sus casas si pueden. Nuevamente, doctor, muchas gracias y muy buenas noches para todos. Buenas noches.